Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Bem forte, vai, cante. O Senhor é a porção da minha herança. O Senhor é a porção da minha herança. Como nós escutávamos ontem à noite, Josué, ele foi treinado por um grande intercessor chamado Moisés. E um fiel discípulo de Moisés. E hoje, dentro desta liturgia e dentro deste nosso acampamento no combate da oração, eu quero trazer em destaque alguns aspectos desta figura de Josué para nós que nos consideramos intercessores. Aliás, na última pregação, nós já declaramos na vida do irmão que ele estava se tornando este intercessor profético. Nós já proclamamos esta palavra sobre a vida do nosso irmão. Mas uma atenção que nós precisamos trazer conosco é sobre a autoridade que eu e você fomos constituídos. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Diga eu. Só pelo simples fato de você ser batizado, você já precisa se posicionar como este intercessor, mas com autoridade. Nós não podemos ir para a intercessão sem nos revestirmos desta graça do alto, desta autoridade do alto, para declararmos não em nosso nome, mas no nome do Senhor. É o Senhor que fala aos nossos corações e é o Senhor que faz com que nós proclamemos. E eu posso interceder em qualquer lugar, mas interceder com autoridade. Deus tem me dado a graça nos últimos tempos, desde o profecia do avivamento do ano passado, que eu tomei consciência deste ministério, onde eu, padre, preciso me posicionar, mas com autoridade, assumir a missão que me foi confiada por Deus, que é interceder por realidades. Desde que o padre Roger, numa das pregações da profecia, falou que pela intercessão eu posso entrar a lugares que eu jamais entraria fisicamente, eu abracei aquela pregação e Deus tem me levado a esses lugares, a entrar em lugares, a visitar lugares que eu nunca na vida acho que vou pisar os pés lá. Mas de entrar no mundo espiritual,
de chegar a essas realidades, de chegar em clínica de aborto e declarar o poder de Deus sobre aquelas pessoas que estão naquele momento ali para cometer o aborto, de entrar em presídio, de entrar em boca de fumo, de entrar em tantas realidades e declarar ali o poder de Deus. E eu posso, e você pode, lá no seu lugar secreto. Somos na intercessão, às vezes, só eu e o Senhor. O Senhor e o Padre. Mas ali eu me coloco. Ali eu entro nesse combate, mas não como um perdedor, como um vencedor. Eu não sei aonde que está chegando, mas eu estou orando. Eu estou me posicionando. Eu lembro que quando eu comecei esse trabalho com os jovens sarados em São Paulo, nós éramos eu e mais 3. Numa capela minúscula, aonde a Canção Nova utilizava para fazer adoração pessoal na capela da Rádio América. E ali, naquele momento de oração, eu convidei os meninos que estavam comigo a ficarmos um em cada canto da capela. Olha que petulância nossa. Eu fiquei num canto, o outro, cada qual num canto. E eu convidei os 3, para levantar as mãos sobre São Paulo. E de uma forma muito gulosa, uma golodice espiritual, nós pedíamos São Paulo para nosso Senhor Jesus Cristo, a juventude de São Paulo. E orávamos ali, ó. Eu no meu cantinho, ele no canto dele, clamando, pedindo a Deus, São Paulo. Eu nunca imaginava, com toda a sinceridade da minha alma, que o trabalho que eu estava ali começando, ele tomasse a proporção que ele tomou a nível de Brasil, já saindo fora do Brasil, numa oração feita entre 4 pessoas. Que mistério é esse? Não me pergunte, porque é coisa do Senhor. E admirável aos seus olhos. Repito, na intercessão, na grande maioria das vezes, é somente eu e o Senhor e eu. Mas interceda com autoridade. Segunda característica, olhando para a figura de Josué, se posicione. Não fique em cima do muro. Não vá pelo eu acho. Não se posicione com autoridade. Eu e a minha casa, disse Josué, bateu no peito. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E ponto final. Josué não ficou negociando as possibilidades. Ele não ficou trabalhando os se. Não. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Se vocês quiserem servir, bem. Se vocês também não quiserem servir, bem. A convicção é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É tempo de nós, intercessores, tomarmos posição. Meu Deus, eu não sei qual é o acampamento que nós estamos no combate. Padre Roger sabe, né, o número? Eu sou ruim de número também. Mas imagina se nós tivéssemos levado a sério, nesses anos todos que nós estamos vendo no combate da oração. Quantas realidades nós deveríamos já ter modificado elas espiritualmente, pela nossa intercessão. Ele fala muito claro, não podeis servir a outros deuses. Não podeis.
Amados, uma outra característica que nós precisamos assumir do nosso posicionamento como intercessores, nós precisamos ter convicção. Convicção do que nós estamos fazendo. E por causa da convicção, não arredar o pé. Porque nós escutamos o coração de Deus. E nós precisamos agora manter a nossa convicção. Persistir, perseguir a nossa convicção. Até nós, com os próprios olhos, vermos aquilo que nós estamos orando se tornando realidade. Repito, eu nunca imaginava que uma intercessão ali, e as pessoas que estavam comigo estavam chegando na igreja. Eles não eram de caminhada, eles não faziam acampamento com frequência. Não, eles estavam se convertendo a nosso Senhor Jesus Cristo, retornando à fé. Mas aquilo que Josué disse ao povo, sinceridade, integridade e sinceridade era a nossa verdade diante do Senhor naquele momento. Nós orávamos na presença dele com sinceridade. Nós queríamos de Deus uma juventude. E Deus Deus tem essa juventude. Mas alguém precisava solicitar. Nós começamos a clamar, a pedir. E hoje, quando eu vejo esse movimento crescente de pessoas aderindo a nosso Senhor Jesus Cristo em grande escala, graças a Deus, eu volto atrás e fico pensando, meu Deus, era uma oração numa capelinha de 4 pessoas que insistentemente pedia a nosso Senhor Jesus Cristo essa graça. Quantas vezes que o padre Jonas já passou, agora mesmo na PHN, ele falando da construção desse espaço, que ele rezando o terço, via aqui um estádio, porém aqui passava água da Sabesp. Aqui era um lago, muito mato, muito sapê. E ele, quando rezava o terço, olhava para cá e via o que os teus olhos hoje contemplam. Não existia nada, mas ele orava, ele contemplava. Ele já trazia consigo, dentro do coração dele, o estádio. Isso aqui é fruto de intercessões e de mais intercessões. Ele mesmo dando as explicações minuciosas, até mesmo desses arcos. E ele não tem dúvida nenhuma que tudo isso aqui é força de intercessão, de oração. Repito, na grande maioria das vezes, será só você e o Senhor. Eu não me lembro, eu não me recordo, estou 25 anos na comunidade, de nenhum dia o padre Jonas fazer uma oração comunitária com a comunidade, para que juntos, comunitariamente, pedíssemos esse lugar como estádio. Não, ele ia regando, na oração, na intercessão, até a sua oração se tornar fato. Nós estamos contemplando o que é o fruto de uma intercessão feita com autoridade. Diga, Padre Edmilson, fale alto. O Padre Jonas não é melhor que eu. Porém, se posicione. Ouviu? Ele não é melhor do que você. Porém, se posicione. Porém, seja um intercessor convicto daquilo que você quer alcançar de Deus. Ou o Senhor quer que você, em nome dEle, alcance. Em nome dEle. Dentro desta visão nova que nós estamos recebendo. De ser
hoje para esta humanidade esse porta-voz de Deus, esse intermediário de Deus, de escutar não o que está mais na tua lista, mas o que está na lista de Deus, como nós aprendíamos ontem, e fazer valer aquilo que o Senhor tem suscitado no teu coração. Não passar indiferente, mas olhar para a realidade e se posicionar diante dela. Quinta-feira o padre chegou, Padre Roger, lá em casa e disse: padre, eu estou assustado. Falei: o que aconteceu? Ele disse: meu Deus, eu vi tanto jovem em Lorena, uma cidade que ele celebra lá não sei quantos anos, 15, 13, na rua, usando droga, bebendo, os namoros estranhíssimos. Aí ele dizia: nós precisamos fazer algo por Lorena. Nós precisamos fazer algo por Lorena. E aí entra o nosso papel de intercessores. Aí entra a nossa valentia na intercessão, a nossa autoridade de se posicionar diante de Deus, como Josué. E eu insisto, irmãos, insisto. Você pode transformar qualquer ambiente da tua vida particular num lugar de intercessão. Agora, nós precisamos querer abraçar a intercessão. Querer fazer acontecer. Olha quanto que nós, pelo menos eu, no meu coração, o quanto que eu orei pelo PHN de 2019. Não tinha uma missa que eu estava celebrando sem que eu colocasse o PHN. Fizemos missa para entregar o PHN. Fizemos intercessão pelo evento. E eu na intercessão pedia: Senhor, aqueles que pisarem nos portões da Canção Nova, que de alguma forma seja atingido pelo teu poder, seja atingido pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua força. Nós podemos fazer esse movimento antes do evento, para que não fosse mais um evento. Ah, mas quem está intercedendo só é aquele grupinho. Mas é aquele grupinho que o Senhor escolheu para fazer a diferença. Amém? É aquele grupinho, que talvez seja você mais um, que o Senhor escolheu para fazer a diferença. Olha o que o grupinho dos 12 fizeram. Aqueles que estavam com Jesus. Olha que valentia daqueles 12. Eu não conheci os 12, mas por causa dos 12, eu também fui alcançado. Você também foi alcançado. Então olha com esse olhar. Deus está me levantando hoje para ser um intercessor que ouse orar com autoridade, que se posicione, que faça orações com convicção, que eu vou atingir o alvo, que eu vou atingir o objetivo daquilo que é a vontade de Deus. Não é pela força, amado, mas é pelo meu espírito, disse o Senhor pela boca do profeta. Não. Padre ontem dizia: nós não somos He-Man, que levantamos a espada e declaramos: eu tenho a força. A força não é nossa, a força é de Deus. Só que Deus quer se utilizar do Padre e de você. O intercessor também, ele é visto como profeta. E o profeta é visto como intercessor. Esse porta-voz de Deus, esse que fala em nome de Deus. Olha a liderança de Josué. Olha a capacidade que Deus deu a esse homem, que foi instruído por Moisés, e que viu Moisés fazer, agora está fazendo igual ou até melhor. Olha o que o profeta Eliseu fez, depois que o profeta Elias partiu para o céu. Porque ele foi discipulado pelo profeta Elias. E olha quem foi Eliseu. Olha o homem de Deus, o profeta de Deus.
a autoridade que estava sobre Eliseu, e como que Eliseu usava desta autoridade. Os réis tremiam diante do profeta, porque Deus dava a ele a graça de falar em nome dele, de revelar em nome dele. Nós precisamos abraçar essas características. Olhando para o evangelho de hoje, o intercessor precisa ser, entre todas essas características, e eu quero destacar essas com relação à criança: deixar se envolver por essa inocência, essa simplicidade, pureza, ternura. Olha os sentimentos com qual Jesus olha para esses pequenos. E nós, intercessores, precisamos pedir a graça de sermos revestidos por essas virtudes. O Senhor nunca vai se comunicar com o orgulhoso, com o vaidoso, com o soberbo, com o prepotente. Por que Moisés foi querido aos olhos do Senhor? Porque Moisés, o tempo todo que ele se apresentou diante do Senhor, ele se apresentava com humildade. Não se viu, diz o texto bíblico, um homem mais humilde do que Moisés. Ele não se alimentava de nenhum sentimento contrário. Filho, filha, diante do que está dizendo para nós hoje Josué, eu e você precisamos ser homens e mulheres íntegros. Alguém que busca viver na verdade em todas as áreas da sua vida. O intercessor não pode viver na mentira. O intercessor não pode viver na hipocrisia, na falsidade. Como é que ele vai querer alcançar alguma coisa de Deus? Como é que ele vai querer ser porta-voz? Como é que ele vai querer escutar, se ele está vivendo nesta condição, fora da graça de Deus? O intercessor, a intercessora, esse porta-voz de Deus precisa ser um homem, uma mulher de confissão, se possível, maior número possível. Não vou determinar o tempo não, que é questão de consciência pessoal. Porque ele precisa ser um canal aonde ele vai, como porta-voz, transmitir a mensagem de Deus, ou querer proclamar os feitos do Senhor, a salvação de Deus. Fiquemos atentos, porque senão a gente vai viver uma vida de intercessores hipócritas, que não agradam o coração de Deus, porque não vivem na autenticidade. O Senhor é um Deus ciumento. Ciumento. Ele não aceita condividi-los com outros deuses. O intercessor não pode colocar nenhum outro altar de idolatria. O coração do intercessor precisa ter unicamente o Senhor como o único, o absoluto. Destrua aquilo que não é de Deus, aquilo que não provém de Deus. Eu acho bonito porque no livro do John, ele fala um dado momento na introdução, que a intercessão, elas não são técnicas. E que ele não está propondo técnicas de intercessão. Não. Intercessão diz de intimidade. Pessoas que atingiram um grau tal de intimidade com o coração de Deus, que conseguem hoje ouvir o coração de Deus e traduzir aquilo que Deus falou ao seu coração para a realidade de um povo. Nós precisamos ir além. E não viver a intercessão hoje aqui no combate, mas fazer da nossa vida esse combate, uma intercessão diária, constante. Eu gosto de dizer isso, porque é nossa facilidade, graças a Deus.
Eu às vezes viajo com o Padre Roger e às vezes a viagem é longa, 5 horas. Tem viagem nossa que a gente fica umas 2 horas clamando dentro do carro. Eu só não deixo ele fechar o olho. Porque se ele fechar o olho a gente morre. Mas ele vai com o olho aberto e eu vou com o olho fechado. E vamos clamando. Palavra de ciência, palavra de profecia. Proclamamos o poder de Deus. Passa pela cidade e a gente entrega aquela cidade. Isso não... não, com muita frequência nós fazemos isso. Começamos a rezar as laudes e a oração as preces vão embora. E a gente esquece. E ora. E se eu estou com a Bíblia na mão, eu abro a palavra, Deus dá a palavra, a gente ora sobre a palavra, proclama a palavra. Entende? O intercessor é esse que está em constante sintonia. A frequência dele não sai da frequência do céu. É 24 horas na mesma frequência. Pronto. Ele está com a antena ligada. Com a antena ligada. Eu não vou entrar nos detalhes não, porque não há necessidade. Mas esses dias eu estava no aeroporto, sentado, vi uma situação. E Deus disse: estou entrando para embarcar no avião, o Senhor falou no meu ouvido: o diabo vai te tentar. Eu disse: Jesus, não é verdade. Não é verdade. O avião é grande, tem muitos passageiros. Isso que o Senhor está me revelando é quase que impossível. O diabo me tentar. E olha, por incrível que pareça, tal qual o Senhor me disse, aconteceu. Mas graças a Deus que eu fui até a aeromoça e disse: aeromoça, eu não vou conseguir viajar na cadeira que eu estou lá atrás, estou na 38C. Ela disse: por quê? Eu falei: não vou conseguir, estou passando mal. Olha como é que eu estou suando, aeromoça. Ela disse: o senhor está doente? Eu falei: estou doente sim. O senhor tem o quê? Eu falei: tenho depressão. Você já tomou remédio? Eu falei: tomei o remédio. E não menti não, porque tinha tomado mesmo. Ela: não, então o senhor espera um pouquinho que depois eu mudo você. Não vou entrar em detalhes da história não. É para você entender. O Senhor tinha me dito que o diabo ia me tentar. O diabo vai lhe tentar. Eu falei: não é verdade. E dito e feito. Se eu contasse as minúcias, você ia dizer: Padre do céu, ele tentou mesmo. Mas ali o Senhor, como ele me disse que o diabo ia me tentar, o que eu fiz? Comecei a orar contra. Fui orando. Olha, só eu sei o quanto que eu orei em língua naquele avião, para aquela situação ser modificada. E Deus mudou, graças a Deus, o contexto. Porque o Senhor me alertou antes: o diabo vai te tentar. O intercessor, ele escuta Deus. Deus fala ao coração dele. Esses dias eu estava descendo para a Canção Nova, ou para a minha casa, eu morava aqui no seminário. Estava tendo um acampamento aqui com o Frei Josué. Eu estou descendo do confessionário, era um sábado, a missa ia ser nesse horário. Eu com muita dor, aqui do lado, eu fui descendo. Quando eu cheguei lá na entrada do centro de evangelização, o Espírito Santo falou assim para mim: desce lá no palco. Eu disse: eu não vou descer. Tem muita gente, eu estou com muita dor. Continuei andando. Cheguei mais aqui no meio, o Espírito Santo falou: desce lá no palco. Eu disse: eu não vou descer, eu estou com muita dor. E eu continuei vindo. Quando cheguei aqui, o Espírito Santo falou assim: desce. Aí eu falei: tá bom, vou te obedecer. Aí eu desci. Aí eu desci, subi por aqui, fui ali atrás. O Frei Josué estava dando bênçãos, orando pelas pessoas. E eu fiquei esperando. E aí quando ele terminou, ele me viu. Eu fui na direção dele, abracei ele. Eu falei: como é que o senhor está, Frei? Ele: estou muito bem. Eu falei: Frei. E ele disse: o senhor, padre? Eu falei: estou com muita dor. Eu indiquei o lugar aqui. Ele já colocou a mão na minha cabeça, já começou a orar por mim, já começou a profetizar na minha vida. E aí já trouxe a palavra de revelação. Ele disse: padre, eu estou com a medalha com a relíquia de Padre Pio aqui na mão de 1º grau. Segura a relíquia que eu vou continuar orando pelo Senhor. Eu coloquei a relíquia aqui. Ele foi orando. Isso dentro de 5 minutinhos, foi tudo muito rápido. Quando ele terminou a oração, eu olhei para o Frei e disse: eu estou curado.
Fui para casa curado, acabou tudo. Já estava com mais de 2 dias sentindo a mesma dor. Deus continua falando aos nossos corações. Fala em teu favor a nível particular. Fala em favor de um povo. Fala em favor de uma cidade. Fala em favor de uma nação. Fala a favor de um planeta. Só os que querem continuar servindo ao Senhor. Fica de pé. Quanto a mim, eu e a minha casa. Quanto a mim, eu e a minha casa. Quanto a mim, eu e a minha casa. Levanta seus braços. Em português, peça ao Senhor a graça de ser usado por Ele. Peça ao Senhor a graça de te revestir agora com autoridade. Peça ao Senhor a graça agora de te dar a graça do posicionamento. Do posicionamento certo. Em situações que o Senhor tem indicado ao teu coração, tem falado ao teu coração. Peça ao Senhor a graça neste momento. Peça ao Senhor a graça de você ser um intercessor convicto. Não ficar no mais ou menos. Convicto. Peça ao Senhor a graça de ter uma vida íntegra na presença dEle. O intercessor que é sincero. E porque é sincero com Deus, Deus olha para você com agrado. Deus olha para você com admiração. E quando você ora, Ele naturalmente vem em teu favor. Ele responde aos teus anseios, às tuas necessidades, às tuas urgências. Ora com esta convicção, filho, filha. Peça ao Senhor: Senhor, me revista agora com esta autoridade espiritual. Eu também conduzo um povo, seja ele uma pessoa, 2 pessoas, mas você também se posicione assim, como alguém que lidera, alguém que o Senhor colocou à frente, mesmo que seja à frente da tua casa, do teu casamento, da educação dos teus filhos. Se levanta como esta pessoa que se posiciona na presença de Deus, que quer ser usado por Ele, usada por Ele. Deixa o Senhor falar contigo. Volta a querer ouvir o coração de Deus, a obedecer a voz do Senhor que fala ao teu coração. É o nosso desejo, Deus. É o nosso desejo e é a nossa decisão que firmamos contigo nesta hora, Senhor. Vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde irei? Para onde eu irei? E quem me apoiarei? Solta a voz e declara: eu seguirei, eu irei. Eu seguirei, eu irei aonde for. Olha o que você está cantando, é a sua resposta a Deus. Eu seguirei. Se levanta, irmão. Eu irei aonde for. Abraça a profecia. Abraça o teu ser profeta, o teu ser profetiza. Deixe-se usar por Deus. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Deus. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Cante: eu seguirei, eu irei. eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor.
graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Ora, só um minutinho do Espírito, regando a tua decisão. Só regando a sua decisão. Labandoria la candalaria laria andala. Siri candala bandoria Sela, laria Deus. laria andala bandoria de candalaria Marca laria. aqueles que o Senhor separou para este tempo, para este momento histórico. Homens e mulheres destemidos como Josué, a dar uma resposta para esse momento no qual vivemos. Quanto a nós, quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha igreja, eu e a minha comunidade, serviremos ao Senhor. Que assim seja. Amém? Levanta as suas mãos para este altar. Coloca a tua família aqui nesse altar. Já interceda por eles, por aqueles que estão passando por tribulações, pessoas da sua casa viciadas no álcool, na droga, na prostituição, na pornografia. Coloque eles aqui, ó, no altar. Intercessão é isso, filho. É levar o teu pensamento além. É colocar pessoas que estão nesta hora fazendo a passagem nas UTIs, em pronto socorro, mas intercedendo para que elas possam passar na presença de Deus. Que o Senhor as visite, mande um anjo para que a passagem seja uma passagem feliz. É a nossa entrega, é a nossa oferta. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.